Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Nesta série de reflexões com o tema Põe a tua casa em ordem. E nós estamos falando desde ontem sobre algumas coisas que nós deixamos, para trás quando nós ouvimos as repreensões, os conselhos de Deus. Quando nós não cedemos a Deus, o que isso pode acontecer? Então nós falamos ontem da obstinação e também da insensibilidade do nosso coração em ouvir a voz de Deus. Hoje nós vamos ver outros dois fatores e eles têm a ver então com a nossa mentalidade, que muitas vezes nos impedem de experimentar a vida e o fluir da vida de Deus em nós, porque nós rejeitamos, muitas vezes desprezamos a nossa própria alma, como diz o próprio Salomão. Então, ontem nós examinamos essas duas razões que as pessoas deixam então de ouvir o conselho da sabedoria, quer sejam os conselhos encontrados na Bíblia, ou quer conselhos também em outras fontes, e principalmente quando temos que tomar decisões. Alguns resistem, como nós vimos ontem, obstinadamente à sabedoria, porque são determinados a recusar e se recusam, então, a ceder à sabedoria de Deus. Outros simplesmente não ouvem conselhos sábios em razão da sua insensibilidade. Hoje nós vamos falar sobre dois fatores que nós encontramos aqui no capítulo 1 de Provérbios, que diz assim: rejeitastes todo o meu conselho. Capítulo 1, versículo 25. E isso então mostra um outro fator, além da obstinação e da insensibilidade, é a indiferença. A palavra aqui hebraica para rejeitar tem o significado de abandonar, de deixar de lado, de ignorar. A ideia é de que nós impedimos que os conselhos de Deus influenciem nossos pensamentos, nossos sentimentos e também nossas palavras e ações. É como se nós disséssemos: realmente não me importo com o que o Senhor tem a me dizer. Acredita ou não, isso pode vir exatamente da pessoa não ter bem desenvolvido o senso de valor, dela ter um sentimento de rejeição contra a sua própria alma. Nós vemos isso que os psicólogos, eles têm estudado desde 1990, uma forte conexão entre o sentimento de rejeição, que ele vai gerar a ira e torna a pessoa agressiva e, como nós vimos, também procrastinadora. Muitas desses sintomas são porque a própria pessoa rejeita a si mesmo ou rejeita a sua própria alma. Quando as pessoas não realizam as tarefas que poderiam beneficiá-las ou ajudá-las nos seus propósitos, nos problemas que ela tem, elas estão repudiando a si mesmas. É isso que Salomão está dizendo aqui. Esses estudos, eles meramente observam aquilo que Salomão já percebeu há 3.000 anos atrás. Então, diz assim, no capítulo 15 de Provérbios, versículos 31 e 32. Olha só. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida, no meio dos sábios, farão a sua morada. Mas aquele que rejeita a correção menospreza a sua própria alma. Mas o que escuta a repreensão adquire, então, o entendimento. Aqui nós podemos ver, então, que a indiferença, ela pode estar ligada
exatamente a pessoa menosprezar a sua própria alma, a sua própria pessoa. A indiferença também pode surgir da hostilidade, então, a Deus. A pessoa tem essa hostilidade aos conselhos, por quê? Porque ela não ama a si mesma, então, porque ela pode pensar que Deus é o culpado, né? Por ela não se sentir valorizada, nem amada, nem aceita. Então, como crianças, as pessoas indiferentes aos conselhos de Deus é como se elas cruzassem os seus braços intencionalmente e se recusassem a seguir as instruções do Pai. Nós deixamos muitas vezes, nós fazemos isso muitas vezes, deixamos de seguir as instruções do nosso Pai e reagimos com indiferença aos conselhos de Deus. E com certeza nós sofremos as consequências da nossa indiferença. E infelizmente quem sofre somos nós mesmos. Quando nós menosprezamos a nossa alma, rejeitando os conselhos de Deus ou nos tornando indiferente aos seus conselhos. Uma outra atitude que não nos permite ceder às repreensão de Deus, a entender e compreender que Deus quer o nosso bem, é a atitude defensiva. Eu creio que essa é uma das armas de defesa mais usada pelas pessoas irresponsáveis, que muitas vezes não assumem a responsabilidade por seus atos e acabam, então, tendo uma atitude defensiva. No 1:25 diz assim, não quisesses a minha repreensão. Aqui tem algo importante também. No hebraico, essa palavra é traduzida como não quisestes, ou não estava disposto, não quis ceder, não quis consentir que o Senhor lhe falasse. Então, é a imagem de alguém que rejeita a repreensão da mesma forma que foge da responsabilidade quando é confrontado com as suas transgressões e com as suas injustiças, porque a nossa atitude defensiva sempre se torna injusta, porque nós não assumimos a responsabilidade da nossa parte. Então, a pessoa que se defende emprega sempre 3 estratégias. Uma delas é negar. Ela nega a transgressão, por isso não aceita o conselho. Ela recusa diretamente aceitar a verdade da situação no qual ela está envolvida, especialmente quando ela é culpada. Segunda, ela minimiza a situação. Então, ela se recusa a ver o significado de tudo aquilo que está acontecendo, ela se recusa a ver o significado e a importância do todo da questão e ela negligencia. E ela muitas vezes torna, então, a circunstância, a situação que ela está envolvida irrelevante. Por isso, ela deixa para lá. Outra coisa que a pessoa pode fazer é transferir a culpa, que é a maioria das pessoas fazem. As pessoas que não crescem, que não querem amadurecer e crescer emocionalmente, espiritualmente, elas sempre vão fazer isso. Transferir a culpa para não assumir a responsabilidade. Então, atribuir a responsabilidade a outra pessoa ou justificar os seus atos como uma reação razoável à transgressão ou à injustiça de outra pessoa. Então, ela prefere não assumir a sua parte na culpa, né, seja de que situação for, e ela prefere transferir, né, ou ficar se vitimizando, como nós vemos hoje, né, sempre a culpa de alguém, menos dela. Habitualmente, então, os tolos usam essas estratégias para evitar o quê? A dor, o sofrimento e supostamente visando, então, se autoproteger. No entanto, eles acabam fazendo o quê? Não crescendo e repudiando a si mesmo. Como diz ali Provérbios 15:32, acabam então menosprezando a sua própria alma.
Essas palavras, elas são poderosas de um homem sábio. Foi Salomão o homem mais sábio que passou pela terra, que havia visto que muitas pessoas tolas chegaram a um fim precoce, porque isso é verdade. Quando a gente não assume a responsabilidade pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, pelas palavras, pelas ações, nós nos tornamos tolos e muitas vezes sofremos precocemente. Então, é inevitável que pessoas que se recusam a assumir a responsabilidade, elas acabam recusando, então, a aceitar os conselhos, as advertências de pessoas mais sábias, mais maduras, mais experientes. E isso geralmente acaba mal. Então, para nós fecharmos esse assunto sobre a engrenagem da desobediência, e porque muitos se recusam a aceitar a repreensão e a exortação, eu quero deixar para finalizar uma tarefa, um desafio para você. Você é alguém que aprende de maneira mais difícil ou você leva a sério as advertências e as admoestações? Você tem um coração ensinável ou você tem um coração obstinado? Tente se lembrar de alguma advertência que durante esse mês, desde o mês de outubro que nós estamos estudando sobre põe a tua casa em ordem, se o Espírito Santo falou na sua mente, no seu coração, já te advertiu de coisas que você precisa mudar nas suas atitudes, na forma como você age, na forma como você reage às circunstâncias, às pessoas, de como você tem tratado os seus relacionamentos. Procure nessa semana você observar as advertências de Deus, dos conselhos que nós temos dado por aqui. Então, avalie e tente colocar diante de Deus. Assuma a sua parte da culpa, não transfira para ninguém. Assuma a responsabilidade, cresça, se torne um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente sábio. Essa é a vontade de Deus, que nós sejamos sábios em toda a nossa maneira de viver, olhando a nossa vida do ponto de vista de Deus. Então, nós podemos aprender com Salomão. Que Deus abençoe você. E se você não conseguiu ainda compreender todas essas coisas, você tem sábado e domingo para dar uma revisada, para você fazer uma revisão a respeito de como tem sido o seu coração. Ensinável ou obstinado? Arrogante ou orgulhoso, que não aceita repreensão e nem conselho? Que Deus abençoe você. E até sexta-feira, com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.